Bem-vindos ao segundo take. O meu nome é António Araújo e, neste episódio, regressamos às salas de cinema para The Naked Gun, Aonde é que para a polícia? A sequela de Legado que pretende revitalizar a comédia no cinema norte-americano, recuperando o spoof, estilo de humor caído em desuso, e sobre o qual a trupe Zaz, ou seja, David Zucker, Jim Abrams e Jerry Zucker, ainda mantêm o reinado. Este vai ser um episódio relativamente informal e descontraído e espero que bem editado, porque quem vai fazer edição é o Riverside. Passa publicidade, até porque eles não me pagam nada para eu estar a falar deles. Mas sim, é uma boa plataforma. Once you kill a man for revenge, there's no going back. A voice in your head saying over and over, "That was awesome." Who are you? Drebin. Detective Frank Drebin. Thanks. Police squad has always been the elite of the elite. Hi, Daddy. It's me, Frank Jr. Love you. Hey, Dad. Boy, do I miss you. And you, Frank, are the best of the best. Need a bathroom. I need this one immediately. There's a line, man. Police business. Oh, I'm gonna ruin another suit. Over here, Lieutenant. I think someone murdered my brother. Please, take a chair. Thank you. É verdade, chegados a 2025, Aonde é que para a polícia também não escapou à pandemia das sequelas de Legado. E se calhar neste ponto é importante recordar a herança dos Zaz. Como eu disse na introdução, os Zaz eram um trio, o David Zucker, o Jim Abrams e Jerry Zucker. O David e o Jerry eram irmãos e o Jim era um amigo que se juntou a eles, que acabaram por criar um subgénero dentro da comédia, o spoof. Eles começaram a carreira no cinema com um filme do John Landis que adaptava o espetáculo de teatro que eles tinham de sketches, que era o Kentucky Fried Movie. Depois disto, rapidamente, eles tiveram a oportunidade de realizar um filme, o Aeroplano, em 80. E esse filme abriria a porta para todo um novo subgénero. O subgénero do spoof, que brincava com filmes que existiam, introduzindo um humor bastante pateta, mas bastante inteligente, com piadas visuais, piadas de jogo de palavras, onde todos os atores agiam como se estivessem num filme sério, mas na realidade havia muita patetice a acontecer à volta e obviamente isto deu-nos a conhecer uma outra faceta do Leslie Nielsen, do qual já vamos aqui falar. Depois do sucesso do Aeroplano, eles queriam fazer um filme em que pegavam no mesmo conceito e iam brincar com filmes policiais. Só que em vez de um filme foi-lhes dada a oportunidade de fazer uma série de televisão, que é o Police Squad, onde recuperavam então o Leslie Nielsen, que tinha acabado de ser bastante importante naquilo que foi o sucesso do Aeroplano, e criaram a personagem do Frank Drebin, um polícia que acaba por resolver casos naquele ambiente de spoof, outros filmes e séries muito em voga nos Estados Unidos da América nos anos 60 e nos anos 70. Ora, isto foi em 82, a série foi rapidamente cancelada, eles só tinham tido a oportunidade de produzir 6 episódios, eles, ao fim de 4 exibições, a série foi cancelada e eles regressaram ao cinema em 84 para fazer o Top Secret, para mim, outro clássico do género. Já falaremos um bocadinho mais sobre isso. Depois do Ruthless People, que foi um filme que eles fizeram, em que o argumento não era deles e em que o género do spoof foi ligeiramente abandonado para uma comédia mais tradicional. Um filme de menor sucesso artístico, sinceramente não sei qual foi o box office, mas eles acabaram por voltar ao spoof, recuperando o Police Squad no filme The Naked Gun, que eu relembro, no original chamava-se The Naked Gun from the Files of Police Squad. Eles continuavam a colaborar no argumento, mas desta vez a realização coube unicamente ao David Zucker.
E isto foi verdade depois na sequela também, de Naked Gun, Two and a Half, The Smell of Fear, assim é que era. E depois em 94, quando chegamos ao terceiro capítulo, o próprio Zucker só já colaborou com o argumento. O Jim Abrams e o Jerry Zucker só já apareciam como produtores executivos e já foi realizado por outra pessoa e na verdade, para ser totalmente honesto, este terceiro capítulo já não mantém a qualidade dos outros dois. E apesar de se terem separado de certa forma, cada um deles continuou a trabalhar, alguns deles em filmes de spoof, que é o caso do Jim Abrams, que deu-nos também o Watch Shots e o Watch Shots Part D, em 91 e 93, filmes que eu muito aprecio. E em 98 o Máfia, que eu confesso que nunca vi, mas penso que já era o género a ser esticado um bocado até aos limites. O David Zucker também teve uma colaboração ali em 98 com o Trey Parker e o Matt Stone, que são os criadores do South Park, no Basketball. E infelizmente também voltaria ao género, mas já tentando endireitar uma saga que já era ele próprio um subproduto do spoof, que eram os Scary Movies, dos irmãos Wayans, nos primeiros dois capítulos, e o David Zucker entra aqui, ele realiza o terceiro e o quarto capítulo e ainda escreve o quinto, mas eu também não posso pronunciar porque eu nunca vi um Scary Movie na vida e já estava um bocado cético daquilo que eram os filmes de spoof quando eles começaram a tornar uma máquina de referências em vez de um filme escrito com piadas de verdade. A minha entrada no universo dos Zaz foi o Top Secret. Ainda antes de ver o Aeroplano, eu vi vezes sem conta o Top Secret, achava das coisas mais hilariantes à face da Terra. E na verdade, continua a ser o único filme que eu possuo fisicamente dos Zaz. E foi para mim uma surpresa quando anos mais tarde descubro que tinha sido, de certa forma, um fracasso e que não era tão apreciado. E eu não sei o que é que aconteceu, ou, em termos de bilheteira, não sei porque é que as pessoas não apareceram para ver o Top Secret, mas é um filme hilariante que para mim está à altura do Aeroplano, que na verdade é o filme que lhes deu a fama e que se calhar continua a ser o momento alto da carreira dos Zaz. Mas eu penso que a fórmula ainda funcionou quando no Top Secret eles acabam por fazer um spoof de filmes da Segunda Guerra Mundial. E os Naked Gun, para mim, eu não os vi no cinema, mas foram filmes muito importantes, e especialmente o segundo, o 2,5, The Smell of Fear, que eu não me recordo como é que isto foi traduzido para português, mas não faz mal. E isto porquê? Porque numa altura em que nós só tínhamos o VHS e que, aqui entre nós, pirateávamos filmes que alugávamos no videoclube, eu consegui encaixar este segundo Naked Gun, penso eu que numa cassete de 180 minutos, depois do Sozinho em Casa. Ou seja, aquilo era aproveitar todos os espacinhos e fazer as contas a ver onde é que cabiam os filmes. E então eu tinha uma cassete que era Sozinho em Casa e depois lá refundido tinha o Naked Gun 2,5, que se calhar é dos três os que eu vi mais. E na verdade, não vou dizer que é melhor que o primeiro, mas se calhar está à altura, pelo menos na minha apreciação. E lá está, o que é que tinha o humor do jazz de especial? Em primeiro lugar, era um humor referencial, é facto. Mas não assentava no reconhecimento das coisas que estavam, de certa forma, a fazer piada. Isto porque as situações eram familiares e, obviamente, seriam mais familiares para quem, por exemplo, no caso do Aeroplano, tivesse visto o filme Zero Hour, que é o filme que eles praticamente emulam, ou até os aeroportos, os filmes do aeroporto que se passam sempre em que há uma tragédia que tem que ser evitada num voo comercial. Mas
as situações eram familiares e mesmo que não tivéssemos visto este filme, nós conseguimos reconhecer o que é que estava a ser, com o que é que se estava a brincar. Mas, muito mais importante do que fazer a piada só porque tu tinhas visto o outro filme, só o piscar de olho, havia mesmo uma história que era contada e as piadas, fossem elas visuais, ou aquele jogo de palavras, ou observações patetas, elas funcionavam só por si no contexto da cena e para contar a história, sem nós termos que reconhecer os outros filmes. Eu digo isto e insisto muito nisto, porquê? Porque o spoof foi nisso que se tornou. O spoof tornou-se, anos mais tarde, nas mãos de outros realizadores, tornou-se só numa máquina de debitar referências. Do género, vocês viram aquele filme? Hã? Então agora riam-se aqui porque eu também vi e sei que vocês viram. E, portanto, acabam por não ter sequer piadas, propriamente dito. Não há labor na construção da piada. O que há é mesmo só o piscar de olho e o encostar no conhecimento de que as pessoas vão reconhecer os filmes. Obviamente que este legado dos Zaz não pode ser recordado sem recordar também Leslie Nielsen. Leslie Nielsen, que foi contratado para o Aeroplano, tal como todo o resto do elenco, por ser um ator sério e porque a abordagem para estes filmes sempre foi: vamos pôr atores sérios a interpretarem como se estivessem num filme sério. O humor vai funcionar à volta disto. E estas personagens não sabem que estão num filme de comédia, na prática. O Leslie Nielsen acabou por se tornar, digamos assim, o porta-estandarte deste estilo, porque ele era impecável naquilo que é o encarnar deste homem sério que pensa que está na situação mais séria do mundo e que, na verdade, está a acontecer uma série de situações cómicas e hilariantes à sua volta. O crítico Mark Kermode disse uma coisa que eu achei muita piada, em que ele terá entrevistado o Leslie Nielsen e perguntou-lhe, então, quando passou a fazer filmes de humor, o que é que mudou na sua abordagem à interpretação? E o Leslie Nielsen terá respondido, eu não mudei nada, as pessoas é que se começaram a rir. Portanto, isto é muito sintomático da abordagem que realmente funciona. E a verdade é que depois o Leslie Nielsen acabou por ser o porta-estandarte para o bom e para o mal. Ele, obviamente, foi aproveitado pelos dados, como eu já disse, para o Police Squad. O Police Squad transformar-se-ia em The Naked Gun, isto em 88. E, na verdade, foi mais ou menos... eu acho que entre um filme e o outro ele ainda continuou uma carreira mais ou menos séria, mas daqui para a frente, efetivamente, ele começou a fazer não só muitas comédias, mas especificamente comédias de spoof. Eu tenho aqui uma lista que poderá estar incompleta, mas se estiver incompleta não é por muito. Ele entrou em filmes como Repossessed, uma sátira ao Exorcista, Drácula, Dead and Loving It, até o Mel Brooks não só se deu ao spoof como acabou por também usar o Leslie Nielsen. Spy Hard, um spoof de filmes de James Bond e de espionagem. Wrongfully Accused, um spoof do Fugitivo com Harrison Ford. 2001, ou deverei dizer melhor, 2001 A Space Travesty, o próprio título indica. O David Zucker acabou por o recuperar para Scary Movie 3 e 4 e depois, já naquela fase em que o spoof estava mesmo na Rua da Amargura, a ser arrastado na lama, em que os próprios filmes já nem faziam um spoof a coisas específicas, mas sim a conceitos. Temos o Superhero Movie, temos o Stan Helsing, que, bem, o Superhero Movie obviamente era um spoof de filmes de super-heróis, o Stan Helsing, um spoof direto do Van Helsing, e o Spanish Movie, que eu nem sei bem o que é, mas penso que ou imagino eu que seja algo completamente ofensivo hoje em dia. Bem, o Leslie Nielsen acabou por falecer em 2010, mas o legado dele é incontornável. E o que é giro dos filmes originais do Naked Gun é também
poder-se fazer o contraponto com aquilo que foi o Police Squad. Se vocês tiverem a oportunidade de ver o Police Squad, é muito engraçado porque a série está muito mais agarrada ao próprio formato das séries que brincava, ou com as quais brincava, melhor dizendo. E os filmes acabam por ser uma transposição fantástica para o grande ecrã, porque não se descola totalmente, obviamente, mas atualiza, digamos assim, a própria abordagem ao policial. E, mas isto sem perder a piada, inclusivamente recuperando cenas e sketches e piadas que nós podemos ver na série. Portanto, se vocês conhecem bem os filmes e nunca viram a série, vocês forem ver a série vão reconhecer muitos momentos. Eu já agora aqui só um à parte. Ainda agora em conversa com o Rui Alves de Souza, que vocês todos conhecem, que também já foi aqui convidado do segundo take, antes de começarmos a ver o mais recente, eu estava-lhe a contar como havia uma piada que eu ia jurar que era da série e que ao rever o primeiro eu vi essa piada lá. E depois, agora, quando tive a oportunidade de ver episódios da série, vi, ok, daí a minha confusão. Essa piada está nos dois filmes, que é aquela piada em que o colega da esquadra, que é tão grande que sai do enquadramento, está a comer uma banana e o Frank Drebin diz-lhe, olha, tens qualquer coisa no canto da boca, e o que cai é quase metade de uma banana inteira. Portanto, essa cena é um dos muitos exemplos que vocês podem encontrar tanto na série como no filme. Mas pronto, chegamos a 2025 e também o The Naked Gun é alvo do tratamento nostálgico do reboot / sequela de Legado. Neste caso, para a tarefa difícil de preencher o papel de Leslie Nielsen, temos Liam Neeson. Atenção, eu vou tentar não me confundir com estes dois nomes, mas numa primeira abordagem, Liam Neeson parece fazer sentido para este papel. Não só os nomes são parecidos, não é? Como também o facto de que Liam Neeson é um ator sério que acabou por enverdar tardiamente por outros géneros. Primeiro, os filmes de ação e agora a comédia. Ele já demonstrou ter um bom timing cómico e um bom sentido de humor. Mas eu tenho que confessar que quando o teaser trailer apareceu, eu fiquei um pouco preocupado. Em primeiro lugar, não fazia ideia e aprendi nesse momento que o filme era realizado por Akiva Schaffer e produzido pelo Seth MacFarlane. Ora, eu sou fã do Akiva Schaffer. O Akiva Schaffer é um terço dos The Lonely Island, um trio de comédia que se calhar mais conhecido pelos seus sketches e pelos seus videoclipes e álbuns de música no contexto, que nasceram no contexto do Saturday Night Live e que tiveram algumas experiências em cinema que eu penso que são bem sucedidas, especialmente o Popstar Never Stop, Never Stopping, acho que é assim que se chama, que é um filme hilariante, que também acaba por ser ele próprio quase um spoof daquilo que é os biopics de carreiras musicais, neste caso, obviamente, com uma história ficcionada de um rapper. O Seth MacFarlane, obviamente, deu-nos o Family Guy é incontornável, mas o Seth MacFarlane acabou por ficar muito preso àquele tipo de humor e é alguém cujo nome, pelo menos para mim, neste momento, não é imediatamente um garante de qualidade, mas sim de alguma apreensão. E o trailer parecia ser efetivamente um braço de ferro entre aquele que é o legado do Naked Gun e um certo tom que me parecia errado para esse legado, que é precisamente uma modernização que parecia-me poder estar a pôr em causa aquilo que fazia sentido na série da série de filmes do Naked Gun, e em especial logo aquela cena que aparece no teaser, que já agora estrago para quem não viu o filme eventualmente, que
é a primeira cena do filme. Portanto, o teaser estraga a primeira cena do filme, em que vemos não só o Frank Drebin mascarado, vai, entre aspas, de uma menina que entra no banco para dar cabo dos assaltantes, como imediatamente há a cena de pancadaria e violência com sangue a ser jorrado, coisa que nunca apareceu num filme do Naked Gun, que apesar de ter gente mutilada e atropelada e morta, era tudo muito cartoon, era tudo muito Wile E. Coyote, em que, não é, alguém cai e fica espalmado, mas que não há aqui aquela violência que se deixava adivinhar neste trailer. Ora, chegado ao filme, o que é que nós temos aqui? Temos, novamente, uma história que acaba por ser só uma desculpa para fazer piadas e que está muito, obviamente tem que atualizar os seus temas e acaba por apresentar uma narrativa e uma trama que está muito na voga, não é? Há um magnata da tecnologia, neste caso interpretado pelo o Danny Houston, e que faz lembrar novamente o Elon Musk, parece ser o vilão preferido do cinema norte-americano neste momento, ou um dos. Então este magnata da tecnologia é criador de carros elétricos e na realidade tem um plano maquiavélico para espalhar o caos através dos telemóveis. Portanto, o caos será espalhado lançando uma certa frequência que vai fazer com que as pessoas fiquem desvairadas e que depois vão entrar em violência e só os mais fortes sobreviverão no final. Enfim, uma coisa que é completamente, obviamente, descabido e que acaba por ser só um dispositivo narrativo para a narrativa avançar, passa a redundância. E nesse aspecto o arranque é promissor, até porque tudo isto vai ser através de um aparelho a que o filme chama o Plot Device, o PLOT, que é a sigla para algo que eu já não me lembro o que é, mas que acaba por ser uma piada muito engraçada. Ali está o Plot Device. E não só é promissor por causa disto, mas também aquele sangue que eu vi no teaser e que me tinha chateado mesmo e que me tinha preocupado, não está presente no filme. Portanto, parece ter havido aqui uma preocupação em não sei se houve críticas e queixas depois do trailer, mas a verdade é que houve aqui uma certa preocupação em que o tom não fosse aquele que foi apresentado no teaser, e isso agradou-me. E a verdade é que as primeiras cenas são muito engraçadas e o legado é logo endereçado na cena que nós também podemos ver, não sei se é no teaser, acho que sim também, mas pelo menos no trailer completo, em que cada uma das personagens está a recordar o seu pai, que é uma personagem dos filmes originais, e o Liam Neeson diz qualquer coisa como: eu quero muito honrar o teu legado, mas também quero fazer a minha coisa. E está aqui, de certa forma, a abordagem dos autores deste filme, que é o quererem ser respeitosos, o quererem recuperar o espírito original, mas também dando-se a liberdade de fazer algo novo. E isto parece-me uma proposta honrosa, muito embora, enfim, nós vemos também aquela piada que está no trailer com o O.J. Simpson, em que aquele que é o filho dele olha para a câmera e diz: não vou fazer isto, e isso acaba por ser um desperdício porque essa personagem, spoiler, só aparece mesmo para essa cena. Tal como o Paul Walter Hauser é uma personagem secundária que é o parceiro do Frank Drebin e que é um ótimo ator e que acaba completamente desperdiçado neste filme. Do lado positivo, temos este projeto de recuperação da Pamela Anderson, que eu suporto e que aplaudo, e que realmente está muito bem neste filme, também com entrega e com bastante graça. Agora, o filme funciona na totalidade, não, apesar dos seus 88 minutos, penso eu que é a duração do filme, nem chega a 1h30. E porquê é que não funciona? Eu penso que a diferença, e isto obviamente porque é inevitável comparar isto com o original, a diferença está no facto de que o Leslie Nielsen não sabia que estava numa comédia.
E até, mais uma vez, tenho que dar o crédito ao Rui Alves de Souza, que foi ele quem apontou isso, que é o Liam Neeson sabe perfeitamente estar numa comédia e faz questão de piscar o olho ao espectador. Isso acabam por ser duas abordagens muito diferentes, ou seja, não se consegue recuperar aquela abordagem do homem sério com coisas a acontecer-lhe, porque o próprio Liam Neeson não é o agente do caos, mas que não é assim tão aliado como era o Leslie Nielsen. E depois a diferença é que o humor é muito mais esforçado. O Naked Gun tinha piadas incisivas a um ritmo muito rápido que funcionavam e a gente, se nós estivéssemos a rir, quase que perdíamos a próxima, mas tínhamos que deixar a outra para trás. Aqui, presumo eu que também influenciado pelo Seth MacFarlane, mas também possivelmente pelo tipo de humor que se faz em 2025, há piadas que são muito esforçadas, são esticadas para além da razoabilidade e que não funcionam tão bem como aquelas piadas que eram disparadas a um ritmo impressionante. E obviamente estou a falar de cenas para quem viu, como por exemplo toda aquela recuperação da câmara pessoal do Frank Drebin, que vai revelar que ele depois de comer um taco fica com uma dor de barriga e que tem que procurar uma casa de banho, como obviamente aquela cena que funciona pelo absurdo, mas que para mim não funciona no âmbito deste filme, que é a cena da montagem, do romance que se vai estabelecer entre o Frank Drebin e a personagem da Pamela Anderson, mas que aqui e esta montagem costumava acontecer sempre em todos os Naked Guns, mas que aqui acaba por se arrastar e introduzir um elemento completamente fantástico que se até tem graça por si só, acaba por não fazer muito sentido, pelo menos para mim neste contexto. E o que dizer, por exemplo, daquelas cenas em que há uma personagem que está a mirá-los com uns óculos que consegue ver o calor corporal e que acaba por fazer uma série de insinuações que não é aquilo exatamente que está a acontecer. Isto por si só também tem muita graça, mas qual é o problema? O problema é que nós já vimos aquilo feito muito antes no Austin Powers. Eram aquelas cenas em que o Austin Powers, em que nós víamos a silhueta por trás do tecido de uma tenda ou de uma coisa qualquer, e portanto parece-me um requentar de que só quem nunca viu os outros filmes que estão a ser imitados de certa forma aqui é que vai achar piada ao conceito. Tenho de confessar que soltei duas gargalhadas valentes com bastante vontade. Uma delas envolve um carro descontrolado, um carro elétrico descontrolado, e depois envolve balões, envolve abelhas e envolve um para-brisas inesperado. E quem viu saberá do que é que eu estou a falar. A outra gargalhada que eu soltei é uma referência, não tenho vergonha de confessar, é uma referência ao Sexo e a Cidade, que eu também achei muita graça, na forma como o Liam Neeson acabou por fazer essa piada. Agora, o filme é totalmente desprovido de gargalhadas? Não, não é. Eu vi o filme com um sorriso nos lábios e não me arrependo nada de o ter visto. A verdade é que aquela promessa no início vai-se esvaziando ao longo do filme e eu penso que chegados ao final o resultado não é tão satisfatório como poderia ter sido. E na verdade há muitas piadas que passam ao lado em termos daquilo que a piada deve fazer, que é ter graça. O que é uma pena. Portanto, o filme parece estar a ser bem recebido e se calhar até vai ser um sucesso bilheteiro, vamos estando atentos ao que vai acontecer. E quem sabe até vai gerar sequelas como gerou os originais. Só espero é que se isso acontecer acabem por trabalhar um bocadinho mais no humor, refinem o humor, porque o Frank Drebin
nos originais também tinha piadas de xixi e cocó. No entanto, eram piadas que eram muito bem escritas, que eram muito bem pensadas, que surpreendiam. E eu sei que em 2025 é muito mais difícil surpreender, e especialmente pessoas da nossa idade que já viram tudo o que há para ver quase, mas não há razão para não haver esse cuidado e esse labor na escrita de um filme como o Naked Gun, porque lá está, a abordagem dos Zaz sempre foi: vamos encarar isto com seriedade, os atores vão estar aqui como se fosse um filme sério, e essa seriedade também tem que haver na própria abordagem ao material. E muito embora, como eu já disse, e estou-me a repetir, isto não tenha sido um tiro totalmente falhado, para mim não acertou exatamente na mousse. Bom, assim sendo, acho que está tudo dito. Eu espero que tenham gostado deste programa e se gostam do podcast, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, no YouTube e de partilhar e mostrarem aos vossos amigos. Encontro-vos no próximo episódio. Até lá. Boas fitas.